Esse é o Diabeticast, aquele podcast para você que já sabe que a diabetes é um superpoder. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Diabeticast, o podcast diabético. Pô, galera, vocês estão de brincadeira, meu? A gente tem um podcast que vai acompanhar você em tudo aquilo que um diabético aí precisa fazer. E quando eu falo precisa fazer, ó, se o seu médico falou que você tinha que comer pedra, é mentira, meu. De resto, acho que a diabetes é um convite para uma vida talvez nova para você, talvez já rotineira para você, mas é uma vida boa, meu. Boa alimentação, praticar alguma atividade física, ter o acompanhamento médico, tomar seus remédios da forma correta, seja insulina, remédio oral, enfim, cada um tem a sua necessidade e principalmente ter bons pensamentos. Acho que a gente se aliar com coisas boas é mais que um segredo, né? É o caminho aí para a longevidade. E aí, galera, muito prazer. Eu sou o Rafael Ferreira, paulista, tô com 35 anos hoje e sou diabético há 29, quase 30 anos, meu. Então, tem algumas coisas, muito pouquinhas que eu lembro que da época que eu não era diabético, mas praticamente eu sou diabético, né? Tem gente que fala, não, eu estou diabético, eu tenho diabetes, eu sou portador, eu sou diabético, meu, não tem jeito. Às vezes, eu tava até conversando com um amigo meu, falei, pô, se lançar a cura, ele falou, você ia buscar a cura se tivesse alguma... Tipo, vai pra cura, mas tem uma chance de dar alguma coisa errada, ou total cura. Eu falei, pô, se tiver total cura é acessível pra todo mundo, aí todo mundo vai pra cura. Mas se for uma cura paliativa, eu falei, eu não sei não, cara, acho que eu sou tão diabético, já tô tão acostumado. Eu falei, eu tenho até uma tatuagem de diabetes, velho. Eu vou ter que desenhar um quadrado preto aqui no braço. Eu falei, acho que eu vou ficar diabético. E ajudando ainda as pessoas com diabetes aí a principalmente interpretarem bem o que elas têm. É isso. Então, pô, sou diabético pra tudo. Eu durmo e acordo diabético. A Páscoa, meu, não me deu folga da diabetes. Tive que ser diabético na Páscoa também. Mas sabendo o que fazer, eu consegui fazer. Consegui passar por uma Páscoa boa e tenho certeza aí que vocês também, com boa informação, conseguem fazer qualquer coisa. E a missão do Diabetescast é essa. É trazer aqui ideias de pessoas que também têm diabetes ou não, mas que certamente vão contribuir e vão abrir para vocês uma possibilidade nova de enxergar algo que vocês talvez não estejam enxergando. E entender esse princípio aí de tudo é a parte principal, porque quando você acredita que você não controla ali o que está acontecendo agora, mas controla o que vai acontecer, a forma que você vai encarar o que vai acontecer, aí você tem outras possibilidades, você encontra outros caminhos e certamente encontra uma brecha aí onde você não encontrava antes. Eu acho que esse é um dos superpoderes aí, ó, dando um spoiler aqui, um dos superpoderes aí da gente que somos diabéticos, que temos diabetes, enfim. Interprete da melhor forma que você puder, sempre, tá? E tá tudo bem. E aí, galera, ao longo dos meus encontros diabéticos da vida, né? E até através da oportunidade, sendo diabético, porque se eu não fosse diabético, eu não teria feito nada disso, talvez. Talvez, né? Porque conheci pessoas não diabéticas que trabalhavam muito para os diabéticos. Então, pode ser que sim, pode ser que sim. Mas eu acredito que a chance era um pouco menor. Então, eu conheci pessoas incríveis. E as pessoas mais incríveis são aquelas que têm aqueles poderes invisíveis. São os super-heróis da vida real, né? E, puta merda, meu, às vezes eu paro pra pensar, às vezes parece que a gente tem que realmente ser super-herói pra poder cuidar da diabetes, né? Acontece cada coisa com a gente, a vida vem, pé no peito, e daqui a pouco você tá no chão, olhando pro teto, falando, caramba, meu, ontem tava tudo bem, hoje, o que tá acontecendo, meu? Então a gente literalmente tem que entender que isso faz parte. A gente não controla isso. A vida vai continuar vindo com o pé no peito. Vai estar tudo bem quando tiver tudo ruim.
vai estar tudo bem quando tiver tudo bem e tudo passa, né? A vida é feita de fases e quanto mais a gente entender isso, eu acho que mais a gente perpetua. E num desses encontros aí malucos que a diabetes me proporcionou, esses encontros incríveis, encontros docinhos, eu conheci um cara que, assim como eu, quando se conectou comigo através de uma música, a gente se ligou que, caramba, meu, tem tanta coisa que, às vezes, a criança que perpetuou na gente, né, que acreditava lá ser um super-herói, poder voar, poder fazer tudo aquilo que um super-herói da televisão faz, ela vai se perdendo, né, vai apagando aí com os nossos afazeres, com os boletos a pagar, com as multas que a gente toma, o imposto de renda. Eu não declarei meu imposto de renda ainda. Puta merda, velho. É muito louca a nossa vida, né? E criança não declara imposto de renda, né? Ela não tá preocupada com isso, meu. Eu lembro quando eu tinha 14, 15 anos, meu pai falou: Ó, você tem que ir lá e declarar imposto de renda como isento, porque você é meu dependente, não sei. Eu falei: que é, velho? Que papo de louco, mano. E hoje tá eu aqui, ó, tendo que declarar uma coisa que, né, quando a gente era criança, literalmente, a gente não tava preocupado com isso, né? Eu acho que a renda da gente ser criança é literalmente ser criança, aproveitar cada momento, não pensar tanto no que vai acontecer. E parece que a gente vai evoluindo e chegando numa determinada idade, a gente começa a perder esse vínculo com o agora e começa a criar muito vínculo com o passado e vínculo com o futuro. E a gente esquece que, tipo, agora é uma consequência do passado, né? E aí, pô, eu conheci um cara que, assim como algumas pessoas têm esse poder mágico aí, ele não perdeu esse vínculo com o passado, meu. E aí é muito louco a coisa, né? Porque você vê pessoas que às vezes têm 20, 25, 35, 40 anos e já perderam totalmente o vínculo com a criança, né? Que ela foi um dia. E aí, a música que a gente ouviu e que a gente se conectou muito falava que. E se a criança que você fosse um dia viesse te visitar, ela se reconheceria, meu? E isso mexe muito comigo, porque, pô, eu era uma criança feliz, divertida, gostava de brincar, fazer algumas coisas, e para algumas coisas eu me pergunto: será que se ela me visitasse, ela se reconheceria? Ela imaginava que era que ia ser diabética, que ia fazer um monte de coisa. Pô, eu lembro que eu sonhava e falava pro meu pai: pô, pai, quero ser lixeiro. Tipo, puta que louco, né, meu? Puta que ser lixeiro. Hoje em dia a gente olha pros caras e fala. E eu virei um lixeiro, né? Porque, na verdade, eles são coletores do nosso lixo. O lixeiro sou eu, virei um lixeiro. Muito louco, né? A gente não se inspira numa profissão porque a gente acha que ela é maior ou menor do que você pode ser. E, pô, quando a gente era criança, a gente não se importava com isso. Então, pô, com essa introdução, eu vou apresentar para vocês aqui o meu participante de hoje, que é um cara que, dentre todos os superpoderes aí que ele tem, eu acho que esse poder de se manter conectado com a criança que ele foi um dia é algo que, pô, é um dos maiores superpoderes que eu considero que a humanidade não deveria, e se perdeu por algum motivo, ainda dá tempo de reconquistar. Então, pô, hoje eu tô aqui com um cara que descobriu a diabetes ontem, ele é diabético desde ontem. Não, mentira, galera. Ele é diabético antes de eu nascer. Então, tipo, quando eu fico pensando que eu sou diabético há muito tempo, eu falo: caramba, mas antes de eu nascer já tinha diabetes, meu? Imagina as coisas que deviam acontecer e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas, pô, o cara é um super diabético. E baseado nessa analogia que você para pensar e fala: caramba, né, meu? A gente realmente precisa aí ter, às vezes, saber lidar até com os nossos superpoderes para poder enfrentar o que a gente pode encarar como mal, pode encarar como uma falta de oportunidade, enfim. Então hoje eu tô aqui com o Gabriel Ciarelli, pô, um cara que me inspira muito, um cara que a gente gravou aí o podcast com o Pablo, vocês ouviram, o Pablo falou dele, eu falei: ah, não, meu, eu tenho que trazer esse cara aqui o quanto antes, meu. Então, Gabriel, obrigado aí por ter aceitado o meu convite. E, cara, seja bem-vindo aí à Liga da Justiça Diabética, meu. Tamo junto. Obrigado, Rafael. O prazer é todo meu. Você sabe que o Pablo fala
que ele um dia ele escutou um louco, né? Ele fala muito isso para mim, um louco falando da diabetes. Tá gravado aqui no podcast, foi exatamente isso que ele falou, meu. Todas as entrevistas, porque o Pablo virou, eu brinco sempre, o Pablo virou um popstar, né? Mas independente dele ter virado um popstar ou não, porque às vezes, o Rafael, a gente tem pessoas que não são conhecidas, famosas, mas são muito importantes, né? E tem aquele que é famoso, é visível para o mundo todo e não vale nada, né? Então o Pablo, na verdade, o que eu sempre digo para ele, que ele tem essa dimensão do quanto ele, independente dele ser famoso ou não, mas ele tá ficando cada vez famoso e vai ficar mais. Então, aí ele fecha realmente a casa, que é o melhor da vida mesmo, é deixar um legado aqui foda, como ele vem deixando, e impactar mesmo a vida das pessoas. Mas ele me fala, ele me chama de louco e eu fico com isso muito na cabeça, né? O que é ser louco, o que não é ser louco. E você falou aí na sua brilhante introdução, Rafael, que um dos objetivos que você tem é talvez levar para as pessoas uma realidade que as pessoas não enxergam num primeiro momento, num segundo momento, num terceiro momento. Cada pessoa tem seu tempo, né? E aí a gente pode ser classificado como louco mesmo, porque se eu tô doutrinado, se eu tô acostumado a fazer uma coisa de um jeito e de repente eu começo a ver uma outra realidade, pô, esse cara é louco. E o Pablo, naquela época, o Pablo vivia uma fase difícil, né? Ele contou aí para você, ele teve depressão, ele ali no início da doença foi muito complicado. Então, de repente, olhar um cara falando bem da doença, bem do tratamento, classifique como quiser, né? Bem da diabetes. Esse cara é louco, velho. Esse cara é maluco, mas graças a Deus, e aí, pode parecer um clichê o que eu vou falar, pode parecer um clichê, mas eu não tô nem aí. Nós, quando falamos que se uma pessoa escutar a gente, é fundamental, porque para pensar, o Pablo é uma pessoa. O Pablo me escutou, cara. E quantas pessoas ele hoje impactua? Então, viu como uma pessoa é importante? Então, é claro que o trabalho, às vezes, que você tem para levar um podcast, né, as publicações lá maravilhosas do Pablo, de humor, o trabalho que você tem para falar para uma pessoa, para 50K, 100K, talvez seja o mesmo, né? Tudo bem, mas não importa. O que a gente tem que estar sempre atento é esse propósito, é realmente da gente impactar as pessoas. Então, assim, eu hoje eu sou muito grato ao Pablo, muito grato a ele, porque eu tenho uma responsabilidade com o Pablo também, porque se eu de alguma forma o ajudei e hoje ele impactua tantas milhares de pessoas, isso só aumenta o meu senso de responsabilidade. E já disse para ele várias vezes, cara, você está honrando a vida, porque você foi muito brilhante também na sua introdução, quando você fala de passado, presente. Deixa eu falar uma coisa aqui, Rafael. Passado e presente é algo ilusório. Passado e presente não é tangível, cara. A gente não consegue chegar a eles. O que a gente tem é um estado permanente de presença, né? Amanhã o nosso podcast aqui já foi. Aí a questão é como você vai levar esse podcast. Se você pegar esse podcast e botar na gaveta, não serviu para nada. Se você pegar ele, levar, impactar, a gente pegar essas informações e levar, aí a gente está vivendo dia a dia o presente. Então, o Pablo, ele honra a vida. Por quê? O Pablo, ele tem um estado de presença que ele é diário, ele é constante, ele é regular. E esse é um dos grandes desafios da humanidade, né? Quantas e quantas famílias, às vezes, ficam esperando o melhor momento para se fazer isso. E a vida passa e não faz, porque o momento nunca chega, né? Quando melhora o negócio, o outro piora. Então,
a gente precisa ter muita atenção com esse estado de presença. E aí, eu com a diabetes, só para resumir de uma forma bem objetiva, o que me fez virar esse maluco que o Pablo falou aí no seu podcast? Aí eu preciso ser cirúrgico. Eu fiquei diabético. Você foi picado por uma aranha diabética? Foi picado por uma aranha diabética? Não foi, cara, mas eu fui picado por um medo. Na verdade, assim, eu acho, se as pessoas elas puderem, evoluir espiritualmente, né, nesse âmbito do estado presente, de viver a vida mesmo, entender que a vida nunca se encaixa, né? Aquele filme Efeito Borboleta, o primeiro é maravilhoso, né? Maravilhoso. Porque aquilo ali é o que mostra que a vida não se encaixa. A música, pô, isso é fortíssimo, cara. Eu sou grato a você também, porque eu não conhecia essa banda maravilhosa da poesia. Então, assim, se você se perguntar constantemente, cara, se aquela criança voltar, né? Se aquela criança voltar e te olhar hoje, ela vai te reconhecer. E por mais que o cara fale assim, mas eu fui uma criança triste, tá? Você tem filho? Se teu filho te olhar agora, ele vai se orgulhar, entendeu? A gente tem várias reflexões que a gente pode fazer sem antes acontecer o que aconteceu comigo. Resumindo, eu achava que eu ia morrer. A verdade é essa. Eu achava, e isso é forte pra mim também, né? Eu achava que eu ia morrer. Eu fiquei diabético e o meu endocrinologista lá do Rio de Janeiro, que é diabético também, o Dr. Ronaldo Knaip, que é o meu endocrinologista até hoje, né? Cara, parceiraço, virou um pai pra mim, né? Dr. Ronaldo é um pai pra mim. Ele que me salvou lá no Hospital São Lucas. Quanto que eu aprendi com aquele homem, né? Depois eu vou contar algumas histórias dele aqui, que ele conta de coma hipoglicêmico nos hospitais. Tem umas histórias dele hilárias, assim, que você fala, caraca, como essa doença, esse tratamento é complexo mesmo, né? Então, assim, eu fiquei diabético em 1986 e aquela época tinha só... no Brasil, a insulina que se tinha era a de porco mesmo, a Iolim. E foi muito traumático para mim. Eu achava que eu ia morrer. E isso durou quase uns 2 anos. Foram quase 2 anos. Foi até Eu fiquei diabético. Eu fiquei diabético no mês de abril de 86. Isso foi quase até 88, né? Lá início de abril de 88. Eu passei os 2 anos mais difíceis da minha vida. E eu achava que ia morrer. Então, isso não foi uma picada de aranha. Foi uma questão assim, foi uma combinação, tá? Foi uma combinação do meu médico, o Dr. Ronaldo Knaip, com a minha estrutura familiar. Eles foram os meus superpoderes, né? A minha família, ela se mobilizou em tudo para mim, em tudo. A minha madrinha, falecida madrinha de diabetes também, tipo 2, irmã da minha mãe, praticamente se mudou lá para minha casa e a família toda se mobilizava, né? E o Dr. Ronaldo Knaip era o meu guru ali, porque era um diabético muito de bem com a vida. Ele parecia o Pablo, parecia você, parecia essa galera hoje aí, né? E ele era um cara muito do bem. E ele falava uma frase para mim em todas as consultas que eu ia, que essa frase ecoa até hoje. Olha que coisa louca. E isso é muito visionário, o Rafael, é muito visionário. Ele falava em 1986, 87, 88, 89, 90, ele falava assim, Gabriel, o tratamento dessa doença, ele falava na época assim mesmo, o tratamento dessa doença lá na frente vai mudar. Vai mudar. E nós precisamos estar bem lá. Ele falava sempre isso para mim. A gente não pode chegar lá todo arrebentado. Ele falava dessa forma. E claro, a minha mãe do lado, meu pai, a gente não pode chegar lá arrebentado. Mas como assim, doutor Ronaldo? Arrebentado, o olho detonado, o rim, você precisa chegar lá bem, porque o tratamento vai mudar, a gente vai ter coisa... Ele falava isso, cara, lá atrás, e isso foi me pegando.
e a minha família toda mobilizada. O amor, que já era forte, a parada triplicou, né, cara? Aí, meu amigo, eu tive um start mesmo na minha vida. Eu virei esse maluco que o Pablo falou. Eu falei, sabe de uma coisa? Porra, eu vou viver essa vida. Eu vou. Aí, eu meio que eu rompi a faixa de Gaza, os 2 anos lá. Passei da faixa de Gaza. Lá no Você Rio, a gente conhecia alguém, chama, né? tipo, da sua idade, assim, ou que tava próximo, que tinha diabetes também, ou não? Foi solitarião? Foi solitário. Anos depois, na Associação do Rio, a Dia Rio, lá no bairro Copacabana, aí eu comecei porque o doutor Ronaldo, eu tive 2 endocrinologistas, né, que me ajudaram, mas o doutor Ronaldo é a referência, e o doutor Daniel Benchimol. O Daniel Benchimol é um endocrinologista lá no Rio também, bem conhecido e tal, é lá da família Benchimol. Ele tinha uma associação, e aí o doutor Ronaldo, o doutor Ronaldo era amigo dele e tal, e me sugeriu começar a frequentar a associação, porque a associação tinha lá os encontros, as palestras. Na verdade, eram 2 associações que eu frequentava. A associação do Dr. Ronaldo, que era lá no Hospital da Lagoa, que era a Associação do Hospital da Lagoa, e a Dia Rio, em Copacabana. E eu ficava circulando, mas isso foi depois, lá nos meus 15 anos, mais ou menos. E aí, ali eu comecei já, com 15 anos, a entender esse negócio de falar. O Pablo brinca, né? Da gente começar a palestrar, porque aí eram encontros, a gente falava, aí você começava a se sentir, caraca, legal, né? Tô contando aqui a minha história, já tô vivendo bem com a doença. Aí tinha umas senhorinhas lá mais velhas ainda, mais pessimistas, né? Pô, esse menino aí e tal, falando. Aí foi maravilhosa também essas experiências. Mas eu te falo o seguinte, esses 2 primeiros anos foi absolutamente solitário no âmbito da sua pergunta aí, dos diabéticos, porque eu nunca fiquei solitário. O doutor Ronaldo e a minha família. Eu fiz o meu aniversário, eu sempre faço live com o doutor Ronaldo, né, cara? Para mim é todo ano. Às vezes acontece dele estar viajando, aí não dá, mas ano sim, ano não. É o presente que eu recebo da vida. Primeiro dele estar vivo, né? Porque eu tenho 48 anos e ele tem lá os seus 66, né? Ele é 20 anos. Quando eu tinha 11 lá, ele tinha 30, entendeu? Então era um médico relativamente jovem e ele ficou diabético com 20, entendeu? Então ele era diabético há 10 anos, 9, 10 anos, e eu diabético ali, recém-chegado. Então, assim, essa que foi o start. Mas só para concluir, eu não quero que as pessoas vejam a morte de perto. É claro que a morte, às vezes, a pessoa quando vê a morte de perto, às vezes ela se abre para a vida. Isso é muito paradoxal, mas isso acontece no mundo inteiro. Se você fizer uma pesquisa aí, Rafael, você vai ver. Você tem várias pesquisas que apontam, por exemplo, com doentes terminais, o cara tá morrendo e a coisa que ele mais fala é assim, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, mas já tá morrendo, entendeu? Então, assim, o ideal não é a pessoa ver a morte de perto para acordar para a vida. E eu acho que o seu trabalho, por exemplo, do Pablo, é para que as pessoas voltem para a vida, entendeu? Voltem para o estado presente sem precisar ver a morte de perto, entendeu? Esse que é o cenário ideal. E esses 2 anos, para mim, foram fundamentais. Aí, eu virei depois um maluco mesmo. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou começar a falar mesmo da minha vida, eu vou abrir um diário. Aí veio o Orkut, aí eu escrevi um livro lá na associação, eu tenho esse livro até hoje aqui, cara, um livrinho lá nos meus 18 anos, eu escrevi um livro, que era o Guia do Super Diabético, entendeu? Aí eu queria realmente aparecer nesse sentido, de mostrar que eu tava entendendo a vida, eu comecei a entender a vida ali muito cedo, entendeu, cara? Essa que foi mais ou menos a ideia. Só que isso teve um lado também, né? A minha irmã fala assim, a minha irmã fala assim, que é a minha única irmã, né? Ela fala, depois que você se entendeu com a diabetes, você resolveu povoar o mundo, né? Você resolveu povoar o mundo. Porque eu falava pra minha mãe, eu quero ter família, eu quero ser pai. Aí eu fui pai com 19 anos, uma namorada que eu tinha no Rio, entendeu? Aí já virei pai com 19 anos, entendeu? Eu queria ser pai. Depois eu fui pai de novo da Giovana, com uma outra
Aí a minha mulher mesmo. Aí depois a gente separou. Aqui em Minas eu casei com a minha esposa, tenho mais um casal, entendeu? Mas eu queria viver a vida, entendeu? Eu queria ter filho, queria ter os herdeiros mesmo, para poder fazer essa vida perpetuar, entendeu? Aí teve esse lado também da vida. Literalmente, só não dá pra comer pedra, né, velho? De resto, nós vamos fazer tudo, né, meu? Mas a minha irmã não teve filho, não. Ela fala, ô Gabi, você veio pra povoar o mundo mesmo, ainda bem que parou agora, 4 filhos, ninguém mais tem 4 filhos. Eu falei, pô, mas eu tive 2 muito novo, ô Mônica. Eu tive 2 lá atrás, pô, com 19 anos, depois com 20 e pouco lá, 20, sei lá. Então, e agora os 2 aqui, mas agora parou mesmo, né? Eu tenho um filho de 2 anos e meio, entendeu? Mas isso tudo são consequências dessa coisa de... Gente, não tô falando aqui pra todo mundo ter filho, não. Você pode ter um cachorro em casa e viver a vida. Pô. Cachorro é uma das melhores coisas da vida. Você pode ter o que você quiser. Pode viajar. Não quer ter filho? Não tenha. Então viaje, entendeu? Mas tem que viver o estado presente. Sim, é isso, né? Às vezes eu brinco, falo, ó, você chegar no médico lá com R$1 bilhão e falar, doutor, eu tenho 1 bilhão, me dá mais um dia de vida. Ele vai falar, ó, eu faço uma massagem, uma massagem completa aí, velho. Mas vai, ó, já é, você tem mais 12, 11, 10, já, tipo, não tem o que fazer, meu. Então, o que o Gabi falou aí, porra, maravilhoso, velho. É aproveitar. Aproveitar de uma forma sem consequências? Lógico que não, meu. Tudo com equilíbrio, né? Mas, pô, dá pra viver a solidão. Olha que louco, a minha mãe é diabética. Então, e minha mãe é diabética lá, descobriu com 30 e poucos anos, e quando eu descobri, ela já era diabética há pelo menos uns 5, 10 anos. Então eu tive uma companheira diabética em casa. Mas ainda assim, no meu âmbito de amizade, na escola, eu não conhecia ninguém diabético. Então foi muito solitário. Eu dei azar, a minha primeira endócrino, eu sou diabético desde 93, então naquela época eu já tinha acesso a, por exemplo, uma insulina regular. A minha endócrino não receitou uma regular para mim. Então, eu tomei só insulina NPH dos meus 6 aos quase 20 anos. E aí, no Orkut, eu entrei num grupo de diabéticos. Teve uma moça chamada Séries. Até hoje, enfim, eu tenho o contato dela aí. Daqui a pouco, um dia, eu vou trazer ela para gravar um podcast, meu. E foi ela que falou. Eu reclamei lá, pô, minha glicemia tá 300, 400, eu nem lembro quanto. Ela falou, ué, e qual insulina rápida você toma? Aí eu falei, como assim insulina rápida? Aí ela, ué, como assim o quê? Você toma Novo Rapid, você toma... Acho que era Novo Rapid e a Pidra que tinha na época, enfim. Aí eu falei, não, desconheço, como assim? Ela falou, você não toma 2? São 2 tipos de insulina. Aí começou... Eu falei, para, meu, é sério? Então eu tava vivendo uma vida que se eu continuasse assim, ia dar merda, literalmente. Porque minha glicemia vivia muito louca. Ela baixava por conta do pico de ação da NPH, mas não baixava por nenhuma ação de insulina rápida. Como eu era um cara muito ativo, que praticava atividade física, isso segurava um pouco. Mas não segurava muito, então era muito comum eu acordar de manhã, medir lá a glicemia 300, aí o meu conceito era, ao invés de tomar 10 de NPH, eu vou tomar um pouquinho mais. Aí tomava meu café da manhã e depois de noite media de novo, tá 90, tá ótimo. E durante o dia devia estar aquela bagunça, né, meu? Então, putz, se você tem informação e ter a liberdade... Eu acho que é também uma variável aí extremamente importante. Pô, eu mesmo sem conhecer, fiquei feliz por você ter um médico desse. É que nem hoje o meu médico é o Dr. Fernando Valente. E eu espero que ele seja meu último médico pra vida inteira, meu. Porque é um cara que me entendeu, é um cara que entende algumas coisas que eu não entendo. E, putz, cada consulta que eu vou com ele, eu saio de lá com uma coisa nova que eu aprendi, que talvez ele aprendeu entre uma consulta e outra, então a gente tá reciclando conhecimento junto. E ele não é diabético, eu falo a única coisa, eu falo, meu, cuidado, se tiver um cara tão bom quanto você e diabético, ele falou, acho que não, hein, meu, na brincadeira. Então, mas, puta, é maravilhoso, meu, eu mandar uma mensagem pro cara no domingo, passar meia hora ele me responder, falar, não é isso, é aquilo. Eu tô seguro, sabe? Tipo, tô seguro de que não vai dar merda enquanto ele estiver ali perto. Então, acho que é a hora que a gente se envolve e realmente acho que a solidão some. Ô, mano, me conta, você tá em Minas agora, você nasceu aonde? Você é do Rio de Janeiro? Eu sou... Segura a sua pergunta aí, eu posso só fazer um último comentário em relação a... Lógico, me ajuda aí, mano, vambora.
só complementando a questão lá do Pablo, por que que... Porque esse é um ponto que eu gosto sempre de falar, sabe, Rafael? Aqui não é discursinho para alegrar a galera e tal, que é uma linha muito que o Pablo hoje utiliza no humor também. Ele mostra as glicoses ruins, ele mostra os buracos da vida que o diabético tem. Então, lá atrás eu tive essa preocupação. Eu jamais deixei, se eu tivesse uns arquivos aqui, sabe, eu não tenho tanta coisa, mas algumas eu tenho, eu jamais deixei de falar das minhas dificuldades no tratamento, e isso foi uma coisa que pegou também o Pablo, porque no momento lá de dificuldade dele, ele falou, porra, mas o cara fala que ele passa aí uns tropeços, tem umas dificuldades, pô, mas o cara tá bem. Ele viu luz na minha voz, na minha forma ali de falar, e viu também resultado, pô. Viu resultado, porque eu não tinha sequela, eu tinha uma vitalidade, sabe? Então, isso é uma coisa, sabe, Rafael, que o Dr. Drauzio Varella fala muito isso. Quer dizer, o melhor remédio é a prevenção. E aí a gente sabe que se prevenir para algumas pessoas é mais difícil, sabe? Isso é um ponto também muito importante. Que louco, né, meu? Pro Muito Rafael louco, né? se Mas prevenir. É real. Pro Rafael se prevenir, pro Gabriel às vezes se prevenir, pro Pablo, às vezes o nosso âmbito estrutural de vida, ele vai ter alguns facilitadores que às vezes na maioria do nosso país não tem. E a gente precisa estar atento a isso também, que nem sempre o que eu falar aqui vai chegar ali, e aí o que a gente faz? Então, eu sempre procurei ter essa preocupação também em me envolver, né? Aqui em Minas Gerais, eu vou falar isso, mas aqui em Minas Gerais a gente tem alguns trabalhos sociais que a gente faz aqui na ADI, Associação Diabetes Infantil, de prestar também essa solidariedade, essa assistência. Mas só para resumir, assim, lá no início eu procurava mostrar o ecossistema da diabetes, cara. Eu sempre tive essa preocupação, sabe? A morte, esse medo, e isso é difícil as pessoas entenderem, cara. Difícil. Mas como assim? Você achava que ia morrer? Eu achava. O horário que eu tomava a minha injeção, eu me lembro sempre que eu tinha que tomar 7 da noite. A insulina, se tinha uma Iolin R, naquela época já se tinha uma Iolin R, ela começava a fazer efeito, se eu não me engano, era em 2 horas ou 2 horas e 20, era um negócio desse. Então, eu tinha que tomar insulina 2 horas antes de comer. Então, era um negócio meio louco, e às vezes eu olhava lá com os meus 11 anos para minha mãe e falava, mamãe, que loucura, mãe, mas isso vai ser sempre. Mãe, não vai dar, mãe. Não vai dar. E era muito difícil para mim. Era muito difícil. Era muito comum glicoses pós-jantar, pós não sei o que. Era muito comum. Glicose 330. São os números que rodeiam a minha cabeça aqui. 330, 320, 280, 260 era uma glória. Cá, mãe, tá 260, entendeu? Era uma luta, cara. E eu falava, beleza. Aí chegava lá no Dr. Ronaldo. O que o Dr. Ronaldo fazia? Porra, ele limpava essa parada toda. Ele falava, calma, peraí, vamos acertar. Aí mexe na dose, mexe isso, mexe lá na... Né? Aquela época era o fichariozinho dele, não tinha nutricionista. Mandar pro nutricionista. Era o endocrinologista que fazia a parada toda ali, entendeu? Era ele ali. Ajustava aqui, então era uma luta, cara. Então, eu falo ele porque ele foi a referência mesmo. Então, para dizer lá do Pablo, o Pablo é um cara muito inteligente, né? O Pablo, ele tem esse lado, às vezes, do bom ouvinte, às vezes. Então, eu fico feliz demais, cara. Eu falo direto. Sempre que eu tô no Rio e eu tenho a oportunidade de encontrar, eu falo, cacete, que bom que você entendeu essa parada. Porque ele viu, ele enxergou ali. A trajetória não é fácil, mas é possível. E o cara foi se descobrindo na parada dele. Aí ele desenvolveu a sensibilidade, a criatividade. Porra,
o álcool, entendeu? Então, Não, é importante tem coisa que eu olho claro, lá hein? e falo, meu, sabe quando você para e se fala, não acredito. Tem coisa que às vezes a Carol, minha esposa, vem mostrar assim pra mim uma foto, eu olho e sabe quando você olha e fala, foi o Pablo. Foi o Pablo. Tipo, mano, e esse é muito bom, velho, porque ele realmente, ele é um cara, ele é isso. Então, e ele faz isso com uma leveza, ele mostra que tem o ruim e o bom e que tá tudo bem. E que a gente sempre tem que buscar o bom. Mas que tá bom ou ruim quando acontece por alguma variável. Enfim, a gente não controla tudo também. Então, putz, cara, E, sa é muito e, bom, né, sabe meu? uma, e sabe uma coisa que você falou aí na tua introdução? Você falou a questão lá da cura parcial, e, pô, sei lá, é que eu vou querer. Cara, eu esqueci o nome dele. O Diabetes da Ilha, lá do Rio de Janeiro. Ele fez uma postagem, até hoje, que todas as oportunidades que eu tenho, às vezes, no encontro, claro, quando cabe, né, a colocação da postagem dele, que pra mim é uma das mais fodas que ele fez, que ele botou assim, se você pudesse ressuscitar uma coisa só, quem você ressuscitaria? Aí tava lá o Pâncreas, o Michael Jackson, o Fred Mercury. Porra, cara, aí eu olhei aquilo, falei, porra, eu nos meus, na época eu tinha, sei lá, eu tô com 37 anos de tratamento. Essa postagem dele já faz uns 5 anos, eu acho. Eu tinha lá pouco mais de 30 anos de tratamento. Eu falei, o quê? O quê? Eu já tô tão acostumado. Traz o Já tô. Michael de volta, porra. Porra, não, eu traria o Fred, tá? Que é minha paixão, o Queen. Eu que eu já tô tão conectado com a vida, entendendo ela, entendendo o tratamento. Agora, o que se eu pudesse escolher, não tô zoando. Acreditem quem quiser. Se Deus me desse essa oportunidade agora, o teu Pâncreas ou o Fred, porra, uma na hora. Vem, Fred, e vamos lá, cara. Entendeu? Então assim, isso é mostrar realmente para as pessoas Sim. e a gente consegue, cara, sabe, através do humor e o ponto central, a gente precisa entender a vida. Ó, presta bem atenção, galera. A gente precisa entender a vida. A vida, ela tem uma chave. E a chave é assim, ela tá constantemente te mandando alguma bomba, cara. É uma bomba que tu não tá preparado. Por exemplo, você se forma em engenharia. Tá, você se forma em engenharia. Aí você tá construindo um prédio. Aí, de repente, ligam lá do prédio e os peões de obra estão se matando lá. Estão bebendo. Os caras bebeu, estão se matando. Aí o cara se formou em engenharia e vai ter que ir lá separar a briga. Só que na faculdade não ensinaram o cara como fazer isso, entendeu? Cara. Porra, aí o cara vai lá pra separar a briga dos peões, que vai ter morte. Então, assim, a vida é o tempo todo assim, ela vai te apresentando uma parada nova, cara. É incrível isso. Gente, isso é o segredo da vida. E você tem que saber lidando com isso. E a diabetes, ela é uma dessas bombas que chega, tu não tá acostumado, e é uma bomba mesmo. Depois tu vai se adaptando. E ao longo do tratamento, nós temos as bombinhas, que chega mesmo, entendeu? Que são as mais variadas possíveis. Então, esse é o segredo da vida, é você usar isso aí, é usar essas paradas para você ser um ser humano melhor e fazer, no caso específico da diabetes, Rafael, fazer dessa doença, desse tratamento, um tratamento melhor, pô, e levar isso para a vida. Eu nasci no Rio, o que você falou aí, sua pergunta, eu nasci no Rio e eu sou meio mineiro hoje. Eu moro aqui em Minas desde 2006, eu vim Então, para cá é o Mineroca. Já ouviu falar dos Mineroca. Mineroca, velho? É isso aí. Eu sou um mineroca, minha mulher é mineira. Eu vim para cá trabalho em 2006, né? Eu trabalhava lá em Patinga. Eu trabalho com educação, escola de idiomas. E eu fui muitos anos funcionário de uma grande rede aí. E aí eu trabalhava viajando e tal. Aí eu vim transferido para Ipatinga, morei lá 1 ano. Depois eu vim para Belo Horizonte. E aí a diabetes tem a ver com isso também. Aí eu pedi pro
O Carlos Wizard, né? Um homem conhecido aí, eu trabalhava aí direto com ele. Eu pedi para ele que eu estava um pouco cansado de viajar, né? Viajar para tudo que é lado. E tava mesmo, um pouco cansado. E eu queria um projeto num ponto específico, né? Numa cidade só. E aí surgiu um projeto muito promissor aqui em BH, o projeto deu certo e eu tô aqui até hoje. Aí eu me mudei para cá. Isso foi 2005, desculpa, eu estava em Ipatinga e eu vim para BH em 2006 e estou aqui desde 2006. Pô, já é 30% da minha vida aqui. Conheci minha esposa e tive mais 2 filhos aqui e fechei a fábrica. Ó, e conta pra nós como que faz contagem de carboidrato pro pão de queijo. Vai, velho. Vai, ensina aí, meu. Cara, Não tem jeito olha, mesmo, meu. Esse alimento Não, não foi feito pros diabéticos, velho. cara, eu vi você falando da. Eu acho que foi no pod do Pablo, eu acho. Falando do seu terror da manhã e tal, do pão, né? Foi você Sim, que falou, não sim. foi do pão? Fui eu, É. fui eu. Parei com isso e, cara, assim, ó, hoje, cafezinho da manhã, tipo, a minha variação é merreca do que eu tinha antes, entendeu? Não chega nem. Eu chego em 170 ali e já desço. Pra mim é maravilhoso, velho. Você tá. Isso aí é a glória, né? Ó, pão de queijo. Pão de queijo é o negócio mais foda. Às vezes me perguntam assim, as coisas mais difíceis no tratamento da diabetes. Pão de Pão de queijo. queijo. Com goiabada, Ai, então é impossível, velho. Não dá, mano. cara, pão de queijo é uma parada muito misteriosa, assim. Eu, Misteriosa, boa. Não sei o que é, acontece, né, meu? eu apanho demais com pão de queijo aqui. Aí eu vou também te confessar uma parada aqui. Eu perdi um pouco o tesão, assim, com pão de queijo, mas eu já sofri mais com pão de queijo. Hoje eu não sofro mais porque não é mais a minha. Eu meio que desgostei dele. É bem complicado. Comigo é muito surreal, cara. Assim, é difícil acertar, entendeu? Sim. Eu sempre tenho um probleminha. O negócio ele nunca se encaixa redondinho. Isso me incomoda. E eu meio que cortei. O problema é que minha mulher, mineira, né? Ela adora, né? Abrir o congelador ali, tem pão de Tem pão queijo, de mas queijo. ele não tá me dando mais muito trabalho, não. É assim, não tá Boa. porque eu praticamente tirei ele, mas é uma parada sinistra e Sim, misteriosa, sim. cara. Assim, É o que sinistra e acontece, é o que misteriosa. acontece com o pão comigo. Assim, o pão, por exemplo, pão australiano. Esquece, eu nem como, não como. A gente vai no Outback lá, os caras põem um pãozinho lá, minha esposa corta, come. Eu nem, assim, eu até gosto. Eu gosto do sabor, o açúcar mascavo é muito bom no pão, é gostoso. Mas, tipo, eu sei que se eu comer uma fatiazinha, pode subir minha glicemia em 50 ou em 420. Então, eu prefiro ficar olhando só pra ele e só de olhar já vai subir um pouquinho. Aí pronto, né? Eu sinto o cheirinho assim e já é. Puta, é real. E assim, e quem tá ouvindo a gente deve ter algum alimento que fala, putz, quando eu como isso, meu, não tem jeito. Eu demorei 30 anos pra descobrir. Deixa eu ver o que acontece se eu tirar o pão. Aí eu tirei o primeiro dia e falei, nossa, eu fiquei meio com fome, meio. Deixa eu fazer isso de novo. E de novo. Pô, aí meu corpo acostumou. Aí eu comecei a comer mais fruta, comecei a comer mais fibra. E o pão saiu da minha rotina. Então, tipo, comer pão no café da manhã, não como. Não como. Não faço mais. E pra mim, deu certo. Deu certo, não tem O que jeito, você né? falou, o que você falou aí é um barato. Se alguém te perguntar assim, e aí, comer pão de queijo é tranquilo? É tranquilaço, cara. Assim, a glicose ela oscila assim entre 30 e 520, é super tranquilo. Super tranquilo, né, meu? Ô, velho, eu vou te confessar uma coisa, ó que louco. Minha mãe, com o meu pai, ela por semana come pelo menos de 2 a 3 vezes. E aí dá 6, 7 horas da noite, assim, ela faz um copinho de café com leite, faz um cafezinho novo e come pão de queijo. E ela toma insulina NPH e Novo Rapid, não troca de jeito nenhum, esquece, não troca. E não quer usar Libre. Eu já levei Libre lá, ela fala, sai com isso aqui daqui, tipo, não quer, meu. E ela come a porra do pão de queijo, acaba de comer, toma lá 2 ou 3 de Novo Rapid, passa 2 horas, ela mede a glicemia e tá lá 100, 100 e pouquinho.
É do nível dela comer. E ela é diabética tipo 1, claro. Ela é uma lada, porque desenvolveu muito mais pra frente, tomou remédio durante um tempo. Então, talvez ela ainda. E, pô, hoje em dia ela não tá praticando atividade física, porque fez uma cirurgia recente, é fumante. Aí, às vezes, eu olho pra ela e falo, meu, você tá de brincadeira, meu. Eu falo, as heranças que você me deu. E você fica aí de boa comendo pão de queijo, meu. Eu não posso nem sentir o cheiro dessa merda, meu. E é real. Ela come o pão de queijo, toma isso e não faz. O pão de queijo não agride tanto a glicemia dela como agride na minha e, tipo, na sua. E aí eu falo, não, é impossível, mede a glicemia depois. Aí toda vez que eu vou lá, ela mede e fala, tá aqui, ó. Aí eu falo, não, sabe de desconfiar, não, esse aparelhinho tá zoado. Daqui, pegar o aparelhinho dela e medir a minha e falar, ixi, mano, é de verdade mesmo. Então, pô, tá tudo bem, né? A diabetes, ela, independente de, somos diabéticos tipo 1 ou tipo 2, ela tem a sua particularidade que tá baseada em contexto, no ar que você respira, ela mora na praia, não passa o estresse que eu passo aqui em São Paulo, capital. Então, putz, meu, tem tantas variáveis que eu gosto da consulta com o doutor Fernando, que ele pergunta, tá tudo bem? Mas tá tudo bem mesmo? Trabalho, família, legal, agora vamos... Porque às vezes você tá uma merda no trabalho, você tá brigando em casa e chega lá com a glicemia 300 e tá comendo certinho e não sabe por que aquilo tá acontecendo, mas por trás tem um contexto muito louco que você tá praticando atividade física. Aí eu falei pra ele, putz, doutor, não tô, ultimamente não tô... Quanto tempo você passa por dia sentado? Aí eu falei, doutor, assim, passo por dia pelo menos 12 horas sentados, que eu tô, quando eu não tô em alguma reunião, alguma coisa, e mesmo na reunião eu não faço, a não ser que eu esteja dando um treinamento que eu tô em pé, não, eu tô sentado junto com o cliente. Aí ele falou, vou te mostrar um estudo, vem cá, isso aqui é recente. Virou o computador dele no meio da consulta e falou, ó, fizeram um estudo e as pessoas que levantaram a cada 30 minutos por 3 minutos e deram uma volta, fizeram qualquer coisa e sentaram. Aí mostrou lá que o tempo de vida, se eu não me engano, é de tipo 4 anos. A hora que ele falou isso e mostrou o estudo, falou: tá aqui, ó. Não tô inventando, não, tá? E ó, teve gente que teve que morrer pra sair esse estudo, hein, meu? Aí eu falei, caralho. Aí sabe quando você olha assim e tipo, aí no meio da consulta eu já. Opa, deixa eu levantar, porque se eu ficar. E é real, meu. Então, esse estudo fez com que de vez em quando, no meio do meu dia, eu levante e fique 10 minutinhos, mesmo aqui onde eu tô, trabalhando em pé, me movimentando, fazendo alguma coisa. E, putz, meu. Eu conversei com o Felipe no último podcast aí que a gente lançou, e ele falou, Rafa, eu faço 2 minutos de atividade física por dia. E aí eu aumentei isso recentemente para 5 minutos. Ele falou, em 4 meses eu perdi 15 quilos. Ele falou, eu não mudei a minha alimentação, assim, drasticamente. Algumas coisinhas eu cortei porque não fazia mais sentido, enfim. Mas ele falou, 2 minutos por dia. 2, não tô... Ele falou, é sério. Eu ia, às vezes acordava de manhã, 2 minutinhos e acabou. Eram 3 atividades que eu fazia, uma por 1 minuto, outra por 30 segundos, outra por 30 segundos. Só isso fez eu... talvez olhar um negócio de manhã e falar, puta, eu não vou comer isso aqui porque eu tô me sentindo tão bem. E é muito louco, né, cara? Que, claro, as grandes mudanças trazem grandes resultados, fato. Mas várias micromudanças podem trazer um resultado ainda maior que um grande resultado. É enxergar esses gatilhozinhos, meu. É bem legal isso, né? Sem dúvida. Falando esses detalhes aí que você comentou, essas variáveis, eu vou contar uma das histórias lá do meu endócrino que tem a ver com essas variáveis. Conta que eu tô curioso. Talvez essa pessoa levantava mais da cadeira do que o outro, mas é verdade, respirava um ar diferente. Mas antes disso, só voltando lá no pão de queijo, eu tenho um amigo no Rio, aliás, agora ele tá morando em Portugal, o Toco. Toco, um abraço, a Alema também. O Alema sempre me segue aí. São 2 irmãos, na verdade 3, né? Mas os meus amigos de infância mesmo é o Alema e o Toco, que a irmã dele é mais novinha e era de outra geração. Aí, legal. O Toco e o Alema, os 2 irmãos têm alergia a camarão. E eles não podem nem chegar perto de camarão, cara. A parada é braba mesmo. E se comer, aquele negócio fecha a glote, bababá. Sim. Eu acho, cara, que pão de queijo... deve ter alguns diabéticos que, se só sentir o cheiro do pão de queijo, eu acho que a glicose já sobe, cara. A parada é sinistra mesmo e misteriosa. Me veio isso aqui à cabeça, porque eu vou te falar, cara, eu já quebrei cabeça mesmo
de tentar e é sempre muito complicada essa conta. E você falando aí, me dá mais essa sensação, cara. São as variáveis mesmo da vida, sabe? E eu acho assim, eu nunca vou comer pão de queijo nas mesmas variáveis da minha vida. Porque a minha vida, ela é dinâmica, entendeu? Então, vão ter dias, cara, que o negócio é muito complexo para acertar lá o pão de queijo. E por isso eu fui realmente perdendo tesão. Só para o povo entender aí. Mas se você gosta, vale talvez qualquer esforço. Para mim, já não vale mais a pena, não. Mas a questão lá do meu médico é... O Dr. Ronaldo, ele conta uma história, por exemplo, eu não sei o seu caso, tá, Rafael? Depois até você conta aí pra gente, mas eu, quando fiquei diabético, foi aquele processo natural, né? Igual o Pablo falou lá, comecei a beber muita água, emagrecer, mijar muito, blá, 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 blá. Tá. E aí, o final de semana que eu descobri é o final de semana que eu não esqueço mais. Tá? Esse que eu não esqueço. Eu fui pro hospital no domingo, tá? E aí eu vou chegar lá na história, lá no Dr. Ronaldo. Eu já tava emagrecendo muito, no domingo acordei muito mal e nós tínhamos um tio médico na família, o Dr. Pascoaletti. Não era tio de sangue, mas sabe aquele tio da família, então? Dr. Pascoaletti, a minha mãe ligou. Pascoaletti, o Gabriel, lembra que eu te falei que ele tá emagrecendo e tal, e hoje ele tá muito mal, bababá. Aí ele fez uma revisão dos sintomas, né? O que tava acontecendo. Aí ele falou pra minha mãe o seguinte, naquela época do telefone fixo, né? Ligava aí, não tinha nada de celular. Falou assim, Marli, nome da minha mãe, mãe, um beijo. Liga pra farmácia e compra o Clinitest. Clinitest era o que se tinha na época, você media a glicose pela urina. Era uma basezinha assim amarela, um tubo de ensaio, um vidrinho, conta-gotas. Aí tinha que ter 10 gotas de água e 5 de urina. Ou ao contrário, tá, gente? Mas era 10 e 5, era isso. Você tinha que pingar. Esse eu nunca tinha ouvido, hein? Esse é novo, meu. Você mijava num potinho, pegava 5 gotas da urina, botava no tubo de ensaio e 10 gotas de água. E o Clinitest era um comprimido, sabe um comprimido? E ele entrava certinho no tubo de ensaio, entendeu? Imagina um tubo de ensaio. Ele entrava e aí dava uma cor. Azul era glicose boa. Laranja, fudeu. Laranja era glicose acima de 400. Aí o só doutor media isso, era tipo 400 ou se tivesse 290 ia dar como boa? Não, tinha cores entre o laranja e o azul. Tinha tonalidades, legal. Eu só me lembro aqui agora o laranja e o azul, que era sempre boa. E tinha outras cores aqui. Eram umas 4 cores, se não me engano. Legal. O Google vai responder pra gente depois. Aí, o doutor Pascoaletti falou assim, Marli, se der laranja, corre pro hospital. O que aconteceu? Deu laranja. Aí, meu querido, foi aquela correria toda. Cheguei lá no São Lucas, né? Fizeram lá a triagem e tal, fui internado e não tinha. O doutor Ronaldo, o plantonista lá, ligou pro doutor Ronaldo ir lá. Ele não estava lá, que era o endocrinologista, e a minha glicose chegou lá perto de 800 e tal. Foi uma parada dessa. Beleza, aí começou a minha relação com a diabetes e com o doutor Ronaldo. Por que eu estou contando isso tudo? Eu entrei em coma, eu fiquei a madrugada sedado, em coma, né? Despertei lá pelo final lá da madrugada, me lembro também como se fosse hoje. Quando eu voltei à vida, quem estava do meu lado era minha prima Cláudia, porque só podia entrar uma pessoa, né? Eu não me lembro se era UTI, o que era, emergência, só poderia entrar uma pessoa, era minha prima Cláudia, estava aqui segurando meu baixo, o que aconteceu, bababá, tá. Então, essa foi a história. Aí agora vem o doutor Ronaldo. Essas variáveis que você falou, e isso, de novo, a gente tem que usar isso como aprendizado. A diabetes, ela tem essas variáveis, mas vamos combinar. Tem muita coisa também hoje que já é linha mais reta, né, gente? A gente sabe que tem a diabetes
mesmo com o avanço da tecnologia, as mudanças que nos ajudam hoje, mas existe um escopo na diabetes de sucesso, a gente tem. Um mais um pode dar 3, mas um mais um dá 12, tá de brincadeira, né, velho? Porra. Isso aí. Então, isso são coisas que, gente, isso a gente tem que usar a nosso favor, que é aquela história de estar mais atento com o que a gente come, fazer atividade física, porra, e viver a vida boa. Temos que viver a vida intensamente. Isso é a parada que eu não abro mão. Eu vou até te falar, Rafael, a coisa que para mim mais valiosa, e você também falou isso aí brilhantemente, o seu médico, palmas para ele. Primeira coisa que ele te pergunta, se você tá bem. Os médicos têm que fazer isso, porque antes de tratar a contagem disso, daquilo, dosagem disso, daquilo, o cara tem que tratar você, porra. Tem que tratar a tua alma. Isso vem primeiro do que qualquer prescrição médica. Então, palma para ele. É isso que tem que ser feito. Então, as variáveis existem, mas existe um caminho que a gente já sabe qual é e a gente tem que defender também. E, claro, ir falando sobre as possíveis variáveis e saber lidar com isso, aprender. O doutor Ronaldo me falou, agora vem a história. Olha, eu tenho 48, o doutor Ronaldo tem lá 60 e tantos anos, tem lá 40 anos de profissão ou mais. Olha que coisa louca! Ele fala que o pior coma, a pior cetoacidose que ele tratou num hospital de emergência, chuta qual era a glicose do paciente. Pô, mano, uns 1.500, velho. 240. Tu acredita nisso? Foi o pior coma que ele já atendeu na carreira dele. A menina quase morreu, não saía, quadro quase foi pro irreversível. 240. E ele 240, conta... 240 mesmo? Eu pensei que era 240 mil, né? 240. Não, 240 mesmo. E ele fala que já atendeu em plantão, paciente chegou lá com a glicose a 1.000 e falando, aqui, eu não tô me sentindo bem e tal, você mede a glicose 1.000 e o cara batendo papo. Aí eu te falo. Como? Porra, isso é variável. Talvez esse cara aí de 1.000, igual você falou, ele todo dia anda a cadeira e fica rodando. Não é possível. A medicina não consegue explicar isso. Isso é uma verdade. Ele fala isso pra mim, Gabriel, não tem regra, às vezes chega, não, ele já atendeu... Eu fazia muito evento diabético, eu sou da área de eventos, fazia muito congresso, e uma que os médicos sempre falavam, ou as pessoas vêm com cano de cobre, ou elas vêm com cano. As que vêm com cano de cobre, morre com 212 anos atropelada pelo caminhão fumando um cigarro. A outra que nunca fuma um cigarro e veio com o cano normal, morre de câncer de pulmão com 56 anos. Então, tipo, tem uma variável muito louca, né, meu? E real, pô, eu tomei só NPH dos 6 aos 20. Era pra mim estar falando aqui com você, sem um olho, o rim funcionando zoado. Cara, eu não tenho nada. Eu vou no médico, o médico fala, mano, seu rim é zerado. Sua vista é zerada. Pô, que legal. Eu tenho uma leve digestão mais lenta, mas isso vem da minha gastrite com refluxo. Eu acho que nem tem a ver com a diabetes. Então, mano, é variável. E aí, tipo, não dá pra você ficar reclamando pra vida, né? Vai ficar olhando pro que falta ao invés do que farta, velho. Porra, não, já fudeu, já deu ruim. Então vamos consertar, vamos tentar olhar pro bem, porque é muito louco. Aí você conhece um cara como o Gabriel que fala pra você, dá. Aí você fala, pô, ele conseguiu. Aí você começa a olhar, pô, deixa eu ver quem mais conseguiu. Aí você faz que nem o esquiador. Que aí você fala pro cara, como que você desce essa montanha louca e não bate nenhuma árvore? Aí ele fala, que árvore? Aí você fala, ué, as árvores que você desvia. Ele fala, não, mano, eu olho pra neve, porra. Vou olhar pras árvores, tá louco? Se eu olhar pra árvore, eu vou bater na árvore, velho. Eu nem sabia, agora eu fiquei até com medo. Porque pra mim era uma montanha sem árvore. E é muito louco, né, cara? Acho que olhar pro bem gera o bem. A gente veio pra ser luz, né? Não tem jeito, mano. É a maldição de ser feliz, né, cara? É a maldição de ser feliz. É a maldição de ser feliz. É puxar realmente a criança que você foi um dia. Cara, a infância, o Rafael, até contando uma outra coisa rápida aqui, eu trabalho com educação e talvez você não saiba disso, né? O Pablo já sabe bem a minha história, mas eu tenho uma loja aqui em Minas Gerais
é uma loja de pelúcia enorme, né? E eu tenho uma paixão por pelúcia. E lá... Puta, eu nem vou falar isso pra minha esposa, senão ela vai fazer eu sair daqui hoje. E aí, comprar pelúcia. Você vende pela internet, velho? Vendemos, entregamos em todo o Brasil. Então Aí, fala o nome do site aí, pô, pra galera comprar, mano. Me ajuda aí, ao jabá. pode entrar aí no Instagram, que é a Fancare Pelúcias. Fã de diversão e care de cuidado. Essa já é a página da nova loja, tá? A loja foi ampliada 3 vezes, tá? Mudei o nome era outro, GG Ursão. E agora esse é um outro projeto, que é um projeto que a gente vai franquear e tal. Fancare, é um espaço grande. E lá, o nosso slogan é mais bagunça e menos celular. Esse é o nosso slogan lá. Então, para as crianças, porque as crianças elas estão perdendo muito essa capacidade da interação com outras crianças, de brincar, de socializar, e por causa da telinha, né? Claro que o celular é maravilhoso, a gente não vive mais sem ele, mas na primeira infância isso é muito perigoso. E eu tô falando disso por quê? Por causa da maldição de ser feliz. A gente precisa, às vezes, o próprio adulto, ele precisa ter um lado infantil também. E lá no meu espaço, Rafael, eu faço atividades com os pais, cara, e é muito emocionante, né? Os pais, às vezes, sentam no chão, na grama, para brincar lá com a criançada. Aí o pai para e vê o valor. Às vezes a criança faz um desenho e vem mostrar para o pai como se fosse uma obra de arte. E o que está acontecendo hoje na sociedade moderna? Os pais estão ocupados, estão no celular. Aí a criança vem mostrar o desenho. Ah, peraí, meu filho, porque a gente está mexendo no celular. Então, isso é uma coisa que compromete a vida, né? Aqui no bairro onde eu moro, todo mundo já me conhece, né? O Gabriel, apaixonado por pelúcias, e o diabético, entendeu? Os caras sabem que eu sou um cara que eu procuro preservar isso, inclusive na infância. A criança precisa brincar. Por isso que eu te agradeço mesmo, cara, porque essa letra do Reverb lá é uma letra fortíssima. É muito forte isso. Assim, você olhar para trás, você avaliar rapidamente tudo que você fez, né? Você olhar para a criança que você foi um dia, talvez você tenha tido uma infância realmente melhor, mais lúdica, e hoje é uma vida fria, entendeu? Eu procuro o meu propósito aqui na minha vida. Eu já passei da metade do copo, né, cara? Vamos combinar, 48 anos, pô. A expectativa de vida do brasileiro é 74, né? Então, se eu chegar até lá, é mais 26 anos, pô. Então, é contagem regressiva mesmo. Eu tenho que ajudar essa primeira infância. Você sabe por quê? Você falou que não tem nenhuma sequela. Nunca teve tantas crianças no mundo usando isso aqui, ó. Óculos. Sim. Nunca teve. Isso não sou eu que tô falando, tá? É dado real. Mas assim... Eu só não uso aqui pra fazer o podcast, mas é tipo assim, ó. É porque eu sei o que tá escrito aqui do lado direito no roteiro. Senão aí, já era, velho. Não tem jeito. Mas o seu caso claro, é o seu caso específico, mas você imagina criança de 5 anos, cara, botando óculos, sabe por quê? Por causa da telinha. Celular, Uma criança usa, em média, hoje, uma criança de 6 anos, 5, 6 anos, ela chega a usar, no mínimo, 3 horas de celular por dia, e chega a usar, às vezes, 5 ou 6 horas, dependendo da estrutura familiar, da cultura familiar. Muitos pais, cada vez mais, dão celular para a criança nessa idade. E eu lá defendo um uso equilibrado, né? O uso na idade certa, um uso funcional, ou seja, todo um acompanhamento com isso, né? Eu trabalho com educação, eu tenho acesso a esses dados, e a nossa escola de inglês a gente ensina brincando. Então, assim, tudo tem a ver com a diabetes, né? E a pelúcia aqui, ó, o super-herói, isso eu deixei para contar só agora. Esses 2 anos que eu passei de achar que eu ia morrer, eu te falei dos meus 2 pilares, o meu médico, meu guru e a minha família. Aí, sabe o que minha mãe fazia, Rafael? A minha mãe comprava super-herói. Ela passou a comprar super-herói. O meu quarto
eu sou igual o Pablo, tá? Sou flamenguista roxo. Meu quarto era todo de Flamengo. Meu quarto passou a ter Flamengo e super-herói, porque foi aonde minha mãe encontrou. A minha mãe encontrou para dar força para a família. Ela dizia que a gente ia vencer isso. Vamos seguir os super-heróis. Quando tudo parece. Isso minha mãe, tá? Minha mãe falando aqui, é o que ela fala. Super-herói é assim, meu filho. Quando tudo parece perdido, eles aparecem. Nós vamos vencer esse troço e tal. O Atari que eu jogava, o jogo que eu mais gostava era o Hero, o herói. Depois era Frostbite, que era outro. Mas o Hero eu adorava, que era o herói. Então, eu comecei a criar essa coisa, né? Então, eu passei a minha adolescência toda com super-herói. Eu adoro super-herói, defendo super-heróis. Cada super-herói tem uma história que a gente precisa aprender. Por que o Batman foi criado? Tem um porquê lá, procura saber. É foda, bacanérrimo. Homem de Ferro também tem a sua história. Cada super-herói tem a sua história, né? Então, assim, o Batman foi para combater o racismo, a violência, a criminalidade. Tem um apelo ali também de preservação da vida. Então eu fui gostando desse troço. E eu fui pai jovem, né? Então todos os meus filhos foram criados à base de super-herói. Aí depois vieram as pelúcias. As pelúcias vieram depois. Eu comecei a ter nas minhas casas pelúcias e tal. Eu passei a colecionar. Essa que foi a ideia, entendeu? Pô, que legal. Naquele desenho South Park, você deve conhecer, né? Tem o Craig é diabético. Então ele no jogo do South Park, e até alguns desenhos deles que falam sobre o universo dos super-heróis, tem o super diabetes, meu. Então, putz, é um bonequinho que você joga, é um jogo de batalhas de turnos, e um dos poderes dele, eu não lembro qual que é o nome do poder, mas ele pega um monte de doce e começa a comer, aí ele fica tipo, acho que com uma hiperglicemia, aí ele sai batendo em todo mundo, aí ele volta, tira a insulininha assim, aplica na barriga, aí volta ao normal. Então, tipo, é uma sátira aos diabéticos, sem respeito, porque o South Park não tá fazendo isso para respeitar ninguém, é literalmente por diversão. Então, algumas pessoas podem até ter se incomodado com aquilo, mas eu fiz até uma postagem no Diabeticano, porque eu me senti representado por um jogo. Pô, e eu achei mal barato o bonequinho fortão lá, tipo cheio de doce na boca, tá ligado? Eu falei, porra, meu, ele é um super diabético, pegou a diabetes e tá usando uma faceta dela, por qualquer que seja, claro, ali eles fizeram uma sátira, mas pra poder, tipo, combater o mal, e os inimigos eram, tipo, tudo uma mentira deles, cada um é um super-herói, é um joguinho que eles criam um RPG, tipo, um é um carinha, outro é outro carinha, então eles conversam como se fosse isso. A casa dos bonequinhos são os castelos. É um jogo dentro do mundo South Park. É bem legal. E, pô, ter o Super Diabetes, a hora que eu vi, depois da metade do jogo, o carinha virou um super. Eu falei, eu não acredito, meu, que o cara é um super-herói. E, mano, você falou do Batman. Nos meus cursos, Ali, olha isso, velho. Puta ó, merda, que esse legal, é o mano. quarto minha filha também, né? Mas aqui, ó, o quarto aqui é loucura, né, cara? O quarto do. Aí. Ó, eu era o cara que fazia a coleção lá, ó. Tem gente que nem vai saber o que que é. Daquelas pelúcias da Parmalat, meu. Tinha todos, pô. Eu curtia, velho. Da Parmalat era o máximo. Eu tenho muita lembrança da Parmalat e aquelas garrafinhas da Coca, você As lembra? Não garrafinhas sei da se você Coca, pô, meu, com certeza. As garrafinhas da Coca pequenininhas. Eu era um pequenininha. colecionador, gostava muito de. Hoje em dia eu dei uma segurada em algumas coisas. Mas tem coisa que, putz, ali, tá vendo? Ali em cima, perto do rádio, aqui em cima, ó, tem uns bonequinhos do desenho de Hora de Aventura que a gente gosta. Ó, aqui no meio do rádio, tem até um daqueles Nokia azul, aquele que mata as pessoas. Aqui eu deixei, porque se alguém invadir minha casa, eu jogo na pessoa, meu. Tem um desse, tem um rádio ali, toca fita que funciona. Então, algumas coisas eu tenho ali, tem um carrinho de controle remoto, que é um Porsche do meu pai aqui, ó. Que meu pai falou, meu, pelo amor de Deus, esse é meu brinquedo de infância. Nunca jogue fora isso. Então tá ali em exposição. Pô, mano, a gente ainda vai negociar alguns bichinhos de pelúcia aí. E, mano, eu vou fazer agora pra você a pergunta mais difícil do podcast, meu. Essa é mais difícil do que fazer manutenção de uma loja de bichinho de pelúcia, hein, meu. Você vai ver com o negócio aqui. Mano, brincadeiras à parte, foi uma pergunta que eu ouvi no mesmo dia que eu fui apresentado à banda Reverb.
E olha que legal, a banda Reverb é tão legal que tanto o Alan quanto o Thiago, eles são super Eles são de acessíveis. São Então, Paulo, não? Eu não sei. o Thiago mora no interior de São Paulo e o Alan eu não sei. Mas assim, Tá. se você chamar eles no Instagram para bater um papo, eu já tive várias conversas profundas. Nem tanto com o Alan, porque eu acabei me envolvendo mais com o Thiago, mas de conversas muito legais. Então tinha um grupo de pessoas criativas que eu participava mais ativamente, chamado Academia da Criatividade, e por várias vezes eu falei para ele, vamos participar lá. E a gente participar de um encontro aí durante 5, 6 horas, batendo um papo junto, ele cantando alguma música. O CD novo dele, quando ele lançou, ele falou: Rafa, tô pra lançar o CD semana que vem, dá uma olhada aí e vê o que você gosta. Me mandou as músicas fora, não tinham nem sido lançadas ainda. Então, tipo, os caras são muito legais. E pra você que não conhece, depois procura lá, Reverb. Eu acho que eu não poderia nem sugerir uma das músicas deles, porque eles criaram um gênero musical chamado de MPP, que são músicas para pensar. Então são músicas. Até no Uau. episódio do Diabetecast, depois procura lá, Maldição de Ser Feliz. Eu subi uma das músicas aqui com autorização deles para um dos episódios. E, pô, vocês podem assistir lá e ouvir com todo prazer, porque realmente, meus caras são fodas. Os clipes deles são os caras que. Uma vez eu fui numa palestra, contando para vocês, chamado Metamorfose, foi em Taubaté, em São Paulo. E aí foi uma fusão de Reverb com Murilo Gun. Então, a palestra toda, 3, 4 horas de palestra ali, foi uma música do Reverb e depois uma reflexão profunda sobre essa música. Cara, assim, era um gênero novo de palestra. Eu fui na primeira onde eles estavam lançando isso, e isso foi em fevereiro de 2018. E aí, em março, veio a pandemia. E aí eles acabaram parando, já tinha um show no Teatro Frei Caneca, aqui em São Paulo. Eles iam seguir com o projeto, mas aí a pandemia acabou pivotando um pouco, mudou os planos e acabaram não seguindo. Eu sei que ainda teve algumas apresentações, mas, pô, são coisas que, apesar de, pô, eu ser diabético, estar lá e entender sobre isso e conseguir conduzir algumas variáveis da vida, acho que me ajuda bastante. Então, voltando para nossa pergunta. Essa pergunta eu ouvi no mesmo local onde eu escutei o Reverb. E foi uma pergunta que fez eu pausar tudo que estava acontecendo ali, aqueles pauses na vida, aqueles momentos limbo, e responder para mim mesmo, porque é uma pergunta que me traciona, que me deixa muito envolvido com o meu propósito, e sempre que eu respondo e percebo que eu tô alinhado com aquilo, sei lá, me dá uma completude aí que eu não consigo explicar. Então, pô, você que tá ouvindo a gente, depois que eu fizer a pergunta, você vai lá, pausa o podcast, responde, já deixa o botão de pausa aí no dedo aí já pronto, e aí depois você dá play aqui e escuta a resposta do nosso super diabético aqui. Mano, conta pra gente, velho. Quem é você, mas sem falar o que você faz? Eu sou um apaixonado pela vida, cara. Eu sou um homem muito apaixonado pela vida. Eu tenho o que me traz um conforto, né? Em saber que a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. O que me traz um conforto nisso tudo é saber que o nosso legado ele fica aqui, sabe? E a gente tem que deixar saudade. Acho que esse é um ponto muito importante da nossa vida. A gente fazer a diferença por aqui. Eu disse aqui durante o nosso podcast que a gente precisa entender a vida, não apenas entendê-la. A gente precisa estar atento também aos sinais que a vida nos dá. Se não fosse o Pablo, né, eu não estaria talvez hoje aqui contigo. Então, a vida ela vai também sempre te dando alguns sinais, você precisa aproveitar isso ao máximo. Esse nosso momento aqui, eu quero aproveitá-lo, como estou aproveitando aqui. Quando você lançar o podcast aí, eu quero saber, entendeu? Quero o que a gente puder espalhar, disseminar e tal. A gente tem que realmente fazer desse dia a dia um dia a dia cada vez mais intenso. E isso tudo é porque eu sou um cara muito apaixonado pela vida. Eu sou muito apaixonado por cada momento que eu estou fazendo. Por exemplo, minha esposa estava me ligando aqui, né?
não parava aqui de me ligar, eu só falei aqui, é urgente, estou no... você está gravando, está fazendo alguma coisa? Estou no podcast. E ela já parou aí de me ligar, ela já sabe, porque, claro, se fosse algo urgente, rapidinho eu ia falar, mas assim, porque a gente precisa, a vida gosta disso. A gente precisa dar o máximo de entrega em tudo que a gente está fazendo naquele momento. Você falou da infância, Rafael. Se você observar bem, se você buscar a evolução humana, criança, adolescente, adulto, idoso, a vida ela vai lhe dando tudo, desde que quando você é pequeno. A vida ela te dá a vida, ela te dá amor, ela te dá gratidão, ela te dá muitas vezes saúde. Claro que ela não te dá isso na plenitude total em todos esses sentidos. Tem pessoas que nascem em famílias mais pobres, tem pessoas que nascem com um problema de coração, mas repare, se você entender que isso faz parte de um propósito, tudo vai ficar mais leve. Então, Gabriel, eu não quero interromper o fluxo que a vida sempre me deu. A vida sempre me deu chances, sempre. Me deu uma mãe maravilhosa, me deu um pai brincalhão, me deu um puta de um médico, me deu amigos incríveis que eu tenho até hoje, amigos que me perguntam às vezes, e aí, como que você tá? E a diabetes e tal? Então, assim, me deu a chance de eu poder trabalhar e me deu uma porrada de dificuldade, uma porrada de bomba, e que eu uso isso para ser um ser humano melhor. Então, se eu interromper o fluxo com a vida, o que é? Prestem bem atenção. O que é interromper o fluxo com a vida? Primeiro ponto, é tu reclamar o dia todo. Tu reclamar o dia todo. Aqui, escolhe um dia da semana só para tu reclamar, na boa. Ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Beleza, Gabriel, eu não consigo. Se eu não reclamar, eu fico doida. Tá bom, então vamos combinar um dia só, pô? Tá bom, 2. E aí o saldo é positivo, porra, porque ainda vão sobrar 5 dias para você. Então reclama 2, os outros tu só agradece a vida que tu tem? Fechou, porra, porque cada um tem o seu tempo. Eu detesto reclamação sem um propósito, porque reclamação precisa existir algo ali prático e funcional. Precisa existir, porque... E para concluir na minha resposta aqui, assim, a gente está em eterno aprendizado. Nós não nascemos pronto, galera. A gente não nasce pronto, ô Rafael. Não nasce. O que nasce pronto é isso aqui, ó. Esse prato veio pronto para mim. E ele vai deteriorar. Ele vai deteriorar e uma hora ele vai quebrar. Deixa eu segurar bem aqui, senão ele quebra agora. Ele vai quebrar esse prato aqui. Ele vai deteriorar, não tem jeito. Essa lata aqui, também. Tudo aqui, ó. O celular vai deteriorar. Daqui a pouco eu tenho que trocar. O nosso processo é o inverso. A gente não deteriora. Ninguém aqui vai deteriorar. O que você tem é um envelhecimento físico. Sim, sim. Vocês viram a Xuxa falando aqui nos seus 60 anos que ela não tem mais colágeno? Beleza, eu vou perder o colágeno, mas a minha alma tá aqui, porra. A minha alma tá aqui. E isso eu preciso honrar com a vida. Isso é o quê? Isso é a paixão pela vida. E, claro, qual o resultado disso? É deixar um legado. Eu, Rafael, eu quero que as pessoas sintam saudade de mim. Porra, que merda, cara. Porra, o Gabriel se foi, mas deixou um legado. Eu quero isso, porra. Eu não quero gente, porra, mas já foi tarde, porra. Não, tô fora disso. Eu quero contribuir. E repito, isso não é ficar fazendo aqui apologia. Apologia que nenhum dos meus 4 filhos são diabéticos. Deixa eu responder isso aqui para vocês, porque diferentemente do Pablo, claro, né? O Pablo tem 50k, né? O meu Instagram tem lá 4 mil pessoas, 3 mil, sei lá. Então eu não recebo uma galera do mal que às vezes vem lá só para perturbar a gente. Mas isso faz parte do aprendizado. Mas eu tive um cara uma vez que me falou, hoje até ele já reconhece, chegamos num acordo, ele falou, vocês ficam com esses papos aí de diabetes, queria ver que seus filhos fossem diabéticos. Eu falei, cara, eu não sei por que meus filhos não são, mas se eles fossem, eu faria a mesma coisa. E outra, se eu pudesse escolher,
E se eu pudesse escolher, eu não quero que eles sejam. Eu tô contigo, eu não quero que eles sejam. Por que eu vou querer que meu filho seja diabético? Eu não quero. Se eu tivesse esse direito de escolha, eu não quero. Então eu não tô fazendo apologia que ser diabético é a salvação do mundo. Tô fora disso. Pelo contrário, diabetes hoje é a doença que mais mata no mundo. Se você fizer um estudo aí, você vai ver. Se não é a número 1, é a 2, é a 3, não importa. As causas, as sequelas, AVC, infarto. Então é óbvio que eu não quero isso para os meus filhos. Agora, se ela surgiu na minha casa, eu vou fazer dela uma doença melhor, meu querido. Falei isso para ele. E aí você tem que engrossar a voz, né? Falei, eu vou fazer dela uma doença melhor, meu querido. Então, eu não tô aqui querendo me vender, não, rapaz. Eu tô querendo fazer da vida das pessoas uma vida melhor, porque eu fiz da minha uma vida melhor. Então, ponto. Aí o cara se colocou lá, ele se posicionou. Então, respondendo objetivamente, é isso. Eu sou um apaixonado pela vida e eu quero viver intensamente cada dia, como foi aqui a nossa conversa hoje, Rafael. Absolutamente incrível cada momento desse. Para mim é muito especial, de coração eu lhe falo isso. É isso, né, mano? Acho que a gente veio pro mundo para transbordar, né? E ver você transbordando essa inspiração me inspira. Então, com certeza, eu em algum momento, tanto quanto agora, eu vou refletir sobre isso, né? E a gente acreditar e estar junto e literalmente acreditar, meu, porque esses dias eu vi uma historinha que teve, pra gente finalizar também com uma historinha aqui, que tinha um rei lá super importante, aí ele pediu pro maior dos sábios do reino escrever uma mensagem no anel, que ele ia usar esse anel a vida inteira e quando tivesse dando muita merda, ele ia ver o que tava nessa mensagem. E aí o rei fez o anel, pediu pro sábio fazer o anel, o sábio fez o anel, o rei usou o anel, e aí de repente o reino foi invadido. E o rei foi expulso do reino, e quando ele tava na estrada lá, não sabia mais o que fazer, ele pegou o anel e olhou embaixo do anel e tava escrito: tudo passa. Aí ele, puta, é verdade, né, meu? E baseado nisso, ele conseguiu pensar numa metodologia, foi lá, retomou o reino, e a hora que ele tava confraternizando com todo mundo, ele chamou o sábio e falou: cara, muito obrigado, a sua mensagem foi o que mudou a minha vida lá. E aí o sábio falou: posso te fazer um pedido? Leia novamente o anel. Aí ele, não, mas como assim? Leia novamente o anel. Aí o rei achou que era mágico, que ia mudar alguma coisa. Aí a hora que ele leu, tava escrito: tudo passa. E aí ele falou: mas eu não entendi. Aí o Fábio falou: então entenda que tudo passa. Essa confraternização passa, o momento ruim passa, e, pô, a hora que a gente entende que a variável não é tentar controlar isso que tá acontecendo, e sim controlar o que você vai fazer com isso que tá acontecendo, pô, a gente olha pro que farta, a gente começa a agradecer. Eu costumo muito acordar de manhã e agradecer, pô, pelo meu colchão, pela minha cama, por algumas coisas extremamente triviais, por ter um chinelo para usar. E aí eu vou me transbordando tanto dessa gratidão que aí às vezes chegar na cozinha e ver que, putz, a louça não tava lavada, ou o café não tava feito, ou aquelas trivialidades que atrapalham, puta, a glicemia tá alta, o cliente desmarcou comigo, o cara não me pagou. E você começa a encarar isso de uma forma que dá para você resolver, que aquilo não é fato da vida, né? O fato da vida é tudo aquilo que a gente tá grato. Então, mano, gratidão, velho, por esse bate-papo, de verdade, assim, um bate-papo bem legal e que mostra que não tem nada que a gente não possa fazer, né? Dá pra gente literalmente ser um super diabético. Pô, o Batman não tem superpoder nenhum. O superpoder dele é a super inteligência ali de ser esforçado, testar as coisas, vê-las funcionando. Se você assistir um desenho do... Eu gosto muito do Batman, então se você assistir um desenho dele, você vê que ele não joga o bumerangue do mesmo jeito todas as vezes. Tem uma estratégia pra Batman é jogar, foda. porque... Não, ele é foda, velho. Pô, vocês assistiram Batman vs Superman, ele dá a surra no Super-Homem porque ele se preparou pro cara, meu. Então, é isso. A preparação vai sempre anteceder. Claro, não dá pra gente preparar tudo, mas dá pra entender as variáveis. Tipo, pô, já vi um vídeo disso aqui no YouTube, então se um dia eu precisar disso aqui, nossa, mas você tá derretendo uma caneta Bic pra arrancar uma chave que ficou presa na porta? Fica vendo. Tá aqui a chave. Aí o cara, caramba, mas como você sabia disso? Fala, isso é um superpoder de alguma coisa que eu vi. Aumentei meu repertório e tô pronto, né, pra qualquer coisa que acontecer, menos pro pão de queijo, velho. O pão de queijo eu confesso que é a minha criptonita. Não tem jeito, velho. Pra esse aí, ó. Se que vier com pão de queijo assim, eu vou, não,
socorro, é a única forma aqui de matar o super-herói, meu. De resto, a gente vai. Brincadeiras à parte, hein, meu? Ou vai ter uma hipe ou uma hipo. Não tem jeito. A gente, no pão de queijo ali, vai dar aquela bagunçada. Mas acho que fora isso, a gente consegue encarar com bom humor as coisas aí. E, mano, obrigado, velho. Obrigado aí por tanto ensinamento e por ter futuramente colocado algumas pelúcias na minha casa. Eu que agradeço, Rafael. Agradeço de coração e dizer para todo mundo aí que está escutando a gente que um capítulo ruim não é o fim da história, né? Sua vida é uma história, vai ter uma porrada de capítulos e vai ter capítulo que tu vai tomar caldo mesmo, vai chorar de alegria em alguns capítulos, vai chorar de tristeza, entendeu? Mas assim, não é o fim da história. A gente precisa entender isso. Não é o fim da história, entendeu? Então, a gente vê muita gente, muitas famílias, né? Que quando descobrem a diabetes, entra em colapso. Colapso é preocupante, né? O colapso é muito preocupante. Principalmente numa primeira infância, né? Que muitas vezes a mãe e o pai são os exemplos, né? Então, para pensar, a gente não tem a noção disso às vezes, né? Um filho olhar para a mãe, um filho olhar para o pai e só ver o desespero. É forte, né, cara? A criança, às vezes, ela não está preparada para assimilar aquilo tudo. Então, e hoje a gente vê, graças a Deus, você tem muitos grupos de mães, né? De mamães pâncreas, e é isso aí. É isso aí, pô. É se unir dentro de um propósito que é o propósito disso aí, tudo que você falou, do que eu falei, do que o Pablo fala, de que um capítulo ruim não é o fim da história, vão ter adversidades. E quando a gente para pensar, isso é muito curioso, sabe, Rafael? Porque isso é tão óbvio, mas que a gente às vezes não enxerga. A vida é assim. A vida é assim. Aonde a gente trabalha é assim, ó. Hoje a internet não caiu aqui, mas poderia ter caído, entendeu? Então a vida é assim, a vida tá a todo momento. Já falei isso aqui, né? Não quero ser repetitivo, mas a vida tá a todo momento ali testando a gente e tal. Então, olha, reflita e pense do jeito que você quiser. Se você quiser ir para o âmbito religioso, pare e pense que isso pode ser para você evoluir espiritualmente, né? Evoluir para as próximas vidas, né? Se você é ateu, não acredita em nada disso, então pare e pense que isso é melhor para a tua vida, cara. Se toda hora que um problema aparecer à tua porta, tu ficar dando chilique, ficar chorando para tudo que é lado, isso de vez em quando, tudo bem. Mas isso não pode ser a sua base solucional. Não pode, porque o desespero, a desordem, o colapso, normalmente vai levar a novos colapsos, né? E aí o estrago é grande. Então, nessa hora, busca ajuda. Pede uma ajuda pro Rafael, vai no Diabeticando, vai no Pablo Euabete, chama o Gabriel, tente se aliar. O médico, meu médico é muito frio, ele nunca quer saber como está o meu filho. Brilhante você falou, Rafael, porque isso eu defendo desde sempre. Mais importante do que prescrever é tratar o paciente. Então, isso é brilhante que você disse. Então, se a mamãe não está encontrando no médico um rapport, uma química, troca de médico. Troca, pede ajuda, sabe? Então, vamos tentar, porque o médico também é um pilar disso tudo, né? O médico, ele é um pilar, né? Então, é isso, cara. Assim, resumindo, é um capítulo ruim, não é o fim da história. É uma frase que eu adoro muito. E uma que o Pablo sempre fala para mim, e essa é uma frase que eu lancei lá atrás, lá na época de Orkut, que é o seguinte, olha. Na hora do desespero da glicose, cadê o meu... deixa eu pegar o glicosímetro aqui. Na hora do desespero da glicose, ó, aqui, na hora que a glicose estiver ruim, lembra aí do que você falou, tudo passa, a próxima glicose é sempre a melhor. Bote isso na cabeça. Qual a melhor glicose? A próxima. A que virá. Boa. Isso vai te dar um senso de disciplina também importante, porque você não vai se acomodar, porque se ela estiver sempre boa,
Qual é a glicose boa? A próxima. Aí você tem que se esforçar para ela continuar boa. E se ela tiver ruim, fazer as correções, porque a melhor é sempre a próxima. Nunca é de agora. Ah, tá bom agora. Que bom, meu querido. Mas se prepara, tá? Daqui a 2 horas tem mais. Então, a próxima glicose é sempre a melhor. Lembre-se disso. Isso vai te dar um conforto. E como o nosso amigo Rafael falou, entender que tudo passa. É isso. Até mudei recentemente no meu perfil lá. Eu tinha a minha taxa de hemoglobina glicada e eu adicionei uma informação do lado dela. Em constante evolução, até porque, né, a gente acaba se parametrizando. Ah, não, eu tenho uma hemoglobina de 5, a minha é 6, a outra é 7, eu sou melhor, eu sou pior. Não, é simplesmente uma média, e média é média, né? 5. Se você juntar 1 e 10, a média é 5. E quem fez muito bom e quem fez muito mal vai acabar estando na média. Então, acho que mais do que uma média, a gente tem que entender isso, que tudo passa e que, meu, eu gostei disso, hein? Vou colocar até na descrição do episódio aí, meu, a próxima glicose é sempre a melhor. Então, galera, obrigado por ter nos ouvido aí até o final do episódio. Acho que cabe a reflexão, né, da gente entender qual que é o nosso superpoder, se amparar nele, entender que a gente pode ser quem a gente quiser, meu, literalmente, quem a gente quiser. E quem vai limitar ou não limitar isso é você mesmo. E aí, com pessoas legais ao seu redor, com coisas legais ao seu redor, com ambientes legais ao seu redor, não tem o porquê dar errado. E se tiver dando errado, é uma fase. Calma, que tudo passa. Então, galera, obrigado. Até o próximo episódio do Diabetecast. E vamos pra cima, mano. Se tornar um super diabético. Valeu, Gabriel. Tamo junto. Abraço apertado. Abraço Valeu, apertado. galera. Fui!